Hi guys, Liliana de House aqui de novo. You shall not pass. Quem já viu? Levanta a mão. Que raios é shall? You shall not pass. Isso é um modal verb. Tá? Ajudou muito. Mas o que raios são modal verbs e para que eles servem? É isso que eu vou falar hoje. Os modal verbs são essas palavrinhas que acompanham o verbo principal da frase, trazendo uma intenção, um sentimento, entendeu? Eles vão atribuir um sentido específico para o verbo principal da frase, como por exemplo, permissão, sugestão, necessidade, possibilidade, proibição, permissão, capacidade, habilidade, conselho, sugestão. Esse aqui da plaquinha, do exemplo que eu usei, ele é um pouco menos comum, não é assim tão usado. Mas você certamente já viu algum desses outros aqui, ó. May, aqui ó. May the force be with you. Can, could, should, have to, might, must, ought to. São vários e muitos desses a gente já viu em vários lugares, sejam livros, vídeos na internet, séries, filmes. Em série aparece pra caramba, né? Então, olha só, a primeira coisa a se lembrar sobre os modal verbs. Eles sempre vão acompanhar um outro verbo, que no caso vai ser o verbo principal da sua frase. Por exemplo, he can fly. He can fly. Ele pode voar. Neste exemplo, can vai ser o modal verb, fly é o verbo principal da frase. Repare aqui nesse exemplo que fly aparece no infinitivo, mas ele vem sem a preposição to antes dele. Isso sempre vai acontecer quando você usar os modal verbs, tá bom? Outra coisa muito importante e que facilita bastante na hora de lembrar e de usar esses modal verbs é que eles não serão flexionados, nem quanto ao tempo verbal e nem quanto à pessoa. Isso quer dizer que ele vai aparecer da mesma forma em todos os tempos verbais e em todas as pessoas, com todos os sujeitos da sua frase. Simples e fácil, né? Fala aí. Porém, como toda regra tem a sua exceção, a exceção aqui nesse caso é o have to. Have to, na terceira pessoa do singular. Quem lembra quem que é a terceira pessoa do singular? Conta aqui pra mim. He, she e it. Have to virá como has to, ok? Não se esqueçam, have to virá como has to para he, she ou it. Olha só esses exemplos. I can cook very well. I can cook very well. Eu posso cozinhar muito bem. You can cook very well. You can cook very well. Você pode cozinhar muito bem. He can cook very well. He can cook very well. Ele pode cozinhar muito bem. Percebeu que o can ficou igual em todas as frases. Agora um exemplo com a exceção que eu falei para vocês do have to. I have to cook. I have to cook. Eu tenho que cozinhar. He has to cook. He has to cook. Sacou? Como eu falei no começo da aula, os modal verbs servem para expressar uma intenção ou um sentimento na sua frase. Então, olha só, eu vou explicar para vocês de acordo com as intenções, tá bom? Vou dividir assim, pelas intenções. Como e quando usar um modal verb. Se a sua intenção for de probabilidade ou possibilidade, você vai usar could, may, might, must ou can. Could, may, might, must ou can. E todos estes são usados no presente, no passado ou no futuro. Eles são usados para expressar graus de certeza na sua frase. Para expressar absoluta certeza, você vai usar must, can ou can't. Absoluta certeza, tá? E para expressar incerteza, você vai usar could, may ou might. Vamos ver alguns exemplos. Exemplos de incerteza. They may come by car. They may come by car. Eles podem vir de carro. He might arrive late. He might arrive late. Ele talvez chegue atrasado. She could be sick. She could be sick. Ela poderia estar doente. Agora vamos ver exemplos de certezas.
Carlos talk about Julio. He must know him. Carlos talk about Julio. He must know him. Carlos fala sobre o Júlio. Ele deve conhecê-lo. Daniel has been here. He can't be lost. Daniel has been here. He can't be lost. O Daniel já esteve aqui. Ele não pode estar perdido. Agora tem um detalhe aqui. Quando você vai falar alguma coisa no passado, você usa o modal have mais o verbo no particípio do passado. Calma aí que eu vou te dar exemplo. Relaxe. Sarah must have lost the bus. A Sarah pode ter perdido o ônibus. Anna must have been to the USA. Anna must have been to the USA. Ana deve ter ido aos Estados Unidos. Belezinha? Esses são os exemplos para probabilidade ou possibilidade. E para pedir permissão ou para fazer uma solicitação? Como você vai fazer? Você vai usar may, can, could, would. May, can, could, would. Ok? De todos estes, can é o mais informal. É o mais utilizado no dia a dia. Geralmente quando você já conhece a pessoa, já tem uma boa familiaridade com ela. Os outros são mais formais e mais indicados para você usar quando você não conhece muito bem a outra pessoa. E todos eles são usados, tanto no presente quanto no futuro. Ah, tem uma observação aqui. O may, neste caso, somente deve ser usado nas primeiras pessoas do singular e do plural. Ou seja, I ou we, tá bom? Só peça permissão usando o modal verb may quando você também estiver incluso, tá bom? Ah, mais uma observação, mais uma. Para negar uma permissão, você vai usar may not, ou então can't, ou então can't. Agora sim, vamos para os exemplos. Vou começar com os exemplos de permissão, tá? Can I drink some water, please? Can I drink some water, please? Posso beber água, por favor? Could I come in, please? Could I come in, please? Eu poderia entrar, por favor? Esse aí é quando você chega atrasado na aula, né? O professor já até fechou a porta e você lá na maior cara de pau. May I go to the bathroom, please? May I go to the bathroom, please? Posso ir ao banheiro, por favor? Aí você pede tudo isso pro professor e aí ele responde assim: You can't leave the classroom. You can't leave the classroom. Você não pode sair da sala. Ou então uma solicitação, quando você quer pedir alguma coisa para alguém. Exemplos. Can you pass the sugar, please? Can you pass the sugar, please? Você pode passar o açúcar, por favor? Could you open the door, please? Could you open the door, please? Você poderia abrir a porta, por favor? Would you close the door, please? Would you close the door, please? Você fecharia a porta, por favor? Beleza. E então, para intenções de obrigação, necessidade ou proibição, quais você vai usar? Have to ou must? Have to ou must? Lembrando que na segunda pessoa do singular, he, she, it, have to vira has to. Have to vira has to. Se algo for proibido, use mustn't. Ou must not. E se algo não for necessário, use don't have to, tá bom? Perceba que existe uma diferença entre proibido, não poder fazer alguma coisa, e simplesmente não ser necessário fazer aquilo, certo? Observação. A estrutura have to, no passado, é usada como had to. Have to, no passado, é usado como had to, certo? Vamos ver os exemplos. Exemplos de obrigação ou de necessidade. You have to arrive early. You have to arrive early. She must follow the rules. She must follow the rules. Ela deve seguir as regras. Agora um exemplo no passado, hein, ó. She had to work all night long. She had to work all night long. Percebeu? Percebeu aqui o que eu falei? Ela teve que trabalhar a noite inteira. Agora um exemplo de coisa que não tem necessidade de fazer, não precisa. Lembra que eu comentei? Quando tem uma coisa que não existe a necessidade de ser feita, você pode usar don't have to. Então, olha só. He doesn't have to repeat the exercise. Doesn't have to repeat the exercise. Ele não precisa repetir o exercício, só se ele quiser. E agora, por último, vou dar os exemplos de proibição. You mustn't forget the uniform. You mustn't forget the uniform.
Você não deve esquecer o uniforme. You mustn't go there. You mustn't go there. Você não deve ir lá. Eu ia querer ir lá se alguém falasse isso pra mim. O que será que tem lá? E agora, por último, mas não menos importante, quais você vai usar para um conselho? Essa é a parte preferida daquelas pessoas que adoram dar um pitaco na vida alheia. Você vai usar should ou shouldn't, ought to ou ought not to. Ambos têm o mesmo sentido, porém, ought to tende a ser mais formal. Aqui tem uma observação. É muito comum esses modal verbs virem precedidos de I think ou I don't think nas sugestões. Vamos para os exemplos. You should take an aspirin for your headache. You should take an aspirin for your headache. Você deveria tomar uma aspirina para sua dor de cabeça. I don't think you should work sick. I don't think you should work sick. Eu não acho que você deveria trabalhar doente. You ought to go to a dentist. You ought to go to a dentist. Você deveria ir ao dentista. And that is it. E é isso aí. Acabamos. A piece of cake, isn't it? Super fácil, né? Fala aí. Por hoje é só, pessoal. Eu espero muito ter ajudado, ter facilitado o entendimento disso para vocês. E qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Não esqueçam de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Ah, e lembrando que a gente tem um e-book para quem estuda inglês sozinho. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Kisses! Bye! Imagina a situação, o Fábio sempre chega atrasado, você marcou um compromisso lá com ele e ele atrasou. Aí você ficou muito bravo e falou assim pra ele, You have to arrive early. Você tem que chegar cedo. Nossa, a luz tá bem aqui no meu óculos e agora que eu percebi, né?